Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do local e do horário que vocês nos vejam, que estamos aqui, Ivan Martins e eu, para mais uma jornada do xadrez político, saudando aqui Leonardo Bastos e a equipe da TV e Rádio Repensar, com quem estamos transmitindo junto essa conversa nossa. Boa noite, Célia, a Célia Mary TV, da TV Célia Mary. Boa noite às companheiras e os companheiros que estão conosco em todos os grupos das outras redes, como também o grupo da esquerda, Resistência, a companheira Eliana Guerra. Ligo logo em seguida, Eliana, logo que saímos daqui, a gente faz o contato. Enfim, a companheira Letícia Fontoura, nos saudando aqui, o Ivan Martins e eu. Boa noite, boa tarde, Letícia. Boa tarde, a Moretti Camila. E o camarada, companheiro de outra jornada, o Descendo o Sarrafo. A semana passada, Sarrafo dizia o seguinte, Ivan: eu fiz uma introdução muito rápida, não demorei mais de 10 minutos, e ele achou estranho. Hoje, Sarrafo, eu não vou demorar nem tanto quanto aquele. Como diz o mestre Fábio Sobral, o cabra, quando está com Covid, fica despombalizado. Foi a expressão mais correta que eu já vi. O cabra fica completamente despombalizado. E não é que eu quisesse, não. Ela me pegou porque ela pegou, não foi porque eu queria, não. E se tem uma coisa que eu não gosto é de pegar a doença, viu? A doença me pega, mas eu mesmo não pego, não, sabe? Mas por umas e por outras tantas, estamos aqui em casa acometidos, eu, a companheira Silvana e uma de minhas filhas, e Agna, convalescente da Covid. Eu quero só, antes de fazer a introdução, pedir a atenção de vocês. Esta bexiga dessa doença continua, e ela continua forte. A Silvana e eu, e a Iagna, que tem 13 anos, nós tomamos todas as doses que foram disponibilizadas, e certamente, em função disso, é que a gente está fazendo aqui essa live hoje. Um tanto quanto meio despombalizado, como diz Sobral, mas estamos fazendo. Um ano e pouco atrás, isso seria um abraço com a morte, sem sombra de dúvida. O que quer dizer é que, mesmo a gente tendo tomado todas as doses e tendo ela contraído, e temos nós contraído essa doença, talvez outras pessoas, em função do organismo, não tenham a mesma felicidade que eu e minha família aqui em casa estamos tendo. Pelo menos estar aqui com vocês, num compromisso histórico que a gente tem assumido, Ivan e eu, para nós, pelo menos, histórico e revolucionário, que é de tentar fazer com que a gente não só compreenda o momento que a gente está vivendo, mas que, de alguma forma ou de outra, a gente possa contribuir com reflexões que nos leve a mudar essa realidade, que continua difícil sobre todos os aspectos. E hoje o Ivan e eu nos propusemos a conversar sobre 2 elementos dessa conjuntura. Um deles não sei se o mais divulgado, mas aquele que não surpreendeu ninguém, mas que está aí, e a gente precisa colocar alguns elementos a mais do que a imprensa tem dito, que é o fato do PL o do Valdemar da Costa Neto ter questionado o resultado das urnas. Algumas semanas, né, depois, não lembro exatamente se um mês, acho que não chegou a um mês, né, mas ter questionado o resultado das urnas. O outro elemento que a gente vai conversar aqui com vocês é sobre a transição, o governo de transição,
ou o governo de fato? E dentre este período transitório que a gente está vivendo, vamos dar destaque, o Ivan e eu vamos dar destaque para um dos fatos que a gente já tinha até falado em outro momento nosso aqui, que é a composição do novo governo, com esta PEC que a gente tem dado notícia, noticiado, que eleva o valor do Bolsa Família, restitui o Bolsa Família e eleva o valor de R$ 400 para 600 e mais R$ 150 para as famílias, para as mulheres e para as donas de casa, então, ou para os donos de casa que têm um filho acima da idade, se não me engano, de 6 anos. Então, são esses os elementos que nos trazem aqui com vocês. E eu, geralmente, para quem está agora conosco pela primeira vez, eu realmente falo um pouco mais animado. Mas, em função das circunstâncias, a gente vai falando como pode. Então, boa noite, Sarrafo, boa noite, Aloysio Roberto, Roberto, Jordão Roberto, e outras companheiras e companheiros que estão conosco aqui diretamente no YouTube, mas também no Facebook, como, por exemplo, o companheiro Jairo Viçosa, o Zezé Seixas, a Letícia Fontoura e outros companheiros, como Edmar Campos Mendes, que estão conosco nessa jornada. Então, boa noite, e são esses os temas nossos. O Valdemar da Costa Neto e a última âncora do bolsonarismo a questionar as urnas, e a PEC da transição, que tem elemento, inclusive, que coloca a reeleição do atual presidente da Câmara Federal, o deputado... Me ajuda, Ivan, que o negócio hoje está pesado. O deputado, o presidente da Câmara. O Arthur Lira. O Arthur Lira. E agradecendo aqui o Roberto Gonçalves. Enfim, boa noite, Ivan, boa noite a todas e a todas. Estamos chegando aqui, tentando animar esta noite depois de um jogo histórico da Copa do Mundo. Me lembre mesmo qual foi o placar, Ivan, da Argentina. 2-0. 2-0, Argentina e México. 2-0 para a Argentina. Los hermanos estão Respiram. na jogada. Estão no páreo. Boa noite, doutor Hugo Teixeira. Satisfação imensa estar com todos vocês aqui. Ivan Martins. Ô, Jair, uma boa noite a você, a Silvana, a Águida. Nossa máxima solidariedade, né? Carinho a vocês e aos demais amigos e amigas, companheiros e companheiras de perto e de longe que também estão de Covid. Agradecemos também ao pessoal que com paciência aguardou aí a live começar um pouquinho mais tarde, em vista justamente desse jogo da Argentina. É que nós avaliamos que não é muito fácil competir com o Messi, a Argentina, a Copa do Mundo, em um jogo decisivo com o México. Se a Argentina empatasse ou perdesse, vocês sabem disso, a possibilidade de voltar para casa, mesmo no empate, já era grande. Se perdesse, já deveria fazer as malas. A essa hora já estariam fazendo as malas, porque não teria mais chance de classificação na Copa do Mundo. Pois bem, mesmo não estando aí 100%, agradecemos demais aí ao Jair e à Silvana pelo esforço hercúleo de estarem aqui hoje, de participarem do programa. Pois bem, Jair, eu fiquei pensando o seguinte, que não valeria a pena também, e eu e você já temos conversado sobre isso, repetir aquilo que nós escutamos em canais de direita, liberais, na grande mídia e tal. Então, essa ação do PL, ela deve ser vista justamente nesse jogo em que nós estamos, de um terceiro turno das eleições, e como nós colocamos aqui na chamada,
a última tentativa do golpe. A última até agora. Né? Porque a criatividade que eles têm de tentar pautar o noticiário e trazer esse elemento golpista à tona é impressionante. Se tivesse essa criatividade para governar, talvez não tivesse perdido a eleição. Se colocasse a energia toda em vacinação, em informar o povo, em cuidar dos mais pobres, em aplicar uma legislação ambiental mais rígida e etc., talvez nós estivéssemos aqui em outro momento da nossa história. Então, Jair, tá faltando barbeiro na Argentina. Olha, ô Léo, o Jair e o Sobral estão aí se organizando para o programa de futebol. Viu? Os ensaios, eu já morro de rir com eles dois nos ensaios do programa, né? Todos têm o mesmo código. Pois é, então vem aí um programa de futebol aí com o Jair e com o Sobral. Então nós devemos olhar, Jair, justamente por esse momento em que nós vemos de um terceiro turno da eleição, como um aspecto importantíssimo, boa noite, Jane, um aspecto importantíssimo da luta de classes, a fim de manter essa política econômica que aí está, e já retornaremos a ela quando falarmos da PEC da transição, e a questão política. Veja, quando eu falo aspecto político, eu não quero aqui desconsiderar a questão econômica, os 22 milhões e 900 mil, nem tão pouco a questão social. Ao contrário, isso está implicado. Agora veja, quando o PL entra com a ação, o partido tem consciência, que a ação não se sustentava. Tanto é que vários políticos importantes dentro do PL haviam avisado, olha, essa ação não se sustenta. Ainda assim, o Valdemar da Costa Neto, porque deve ao atual presidente da República dois aspectos importantes do crescimento do PL. Um deles é o orçamento secreto, o outro deles é o endosso, o nome do presidente nesse partido que se tornou aí a referência da extrema-direita no Brasil, já que o próprio presidente da República não teve capacidade de fundar um partido. Então, o PL tem essa dívida com o atual presidente da República. E o presidente, pressionou para que o partido entrasse com uma ação, mesmo sabendo que a ação não se sustentava. Agora, veja, a coligação se percebeu prejudicada, especialmente com a multa que o Alexandre de Moraes deu. Então, o PP e os republicanos disseram, olha, nós não temos nada a ver com isso, nós não fomos consultados. Então, esse relatório é só do PL, ele fala sozinho. Então, esse valor compromete o PL em suas contas, em seu sustento financeiro para 2023, já que é dinheiro, Jair, do fundo partidário. Inclusive, o Ministério Público quer saber agora se eles utilizaram dinheiro do recurso do fundo partidário ou do fundo eleitoral para a contratação desta empresa com pouquíssima credibilidade no mercado para sustentar ali, embasar aquele relatório. Mas o que é o aspecto que eu considero central, Jair? É que neste jogo político, essa ação, mais do que fato, ela mexe com a ideologia, com a crença. Ela quer manter a extrema-direita na rua. E a extrema-direita está fazendo um papel que impressiona qualquer pessoa comum, estando a extrema-direita na rua. Troca de tiros, pneus queimados, estradas interditadas, pessoas em situação de emergência que estão sendo proibidas de transitar, uma enxurrada de fake news. Eu não estou nem falando aqui, Jair, eu estou falando aqui, recortando aquelas ações mais violentas, mais grotescas, que flertam até com atitudes terroristas.
Mas eu nem estou falando aqui aquelas relações, aquelas questões cômicas, né? Como sinal com celular para alienígena, oração para pneu, né? Batendo em porta de quartel, etc. Mas esse relatório, ele serve para quê? Serve para manter essa extrema-direita ali ouriçada, atiçada. E por que isso é importante, Jair? E aqui eu fecho esse primeiro comentário, que é o seguinte: daqui a 2 anos nós teremos eleição de novo. Então, a extrema-direita se mostrou um capital político gigantesco. Nós temos, Jair, cerca de 30% do eleitorado. Né? Quando nós contamos brancos, nulos, abstenções e etc., 30% do eleitorado é muita gente. E se mostrou capaz de eleger senadores, governadores e deputados. Então, essa extrema-direita ela tem que ser mantida dessa forma, a fim de que esse capital político se mantenha para as próximas eleições. Tanto é que saiu de ontem para hoje uma matéria entre vários jornais de circulação, estava no Globo e no Metrópolis, de que o presidente tem medo de que, saindo do poder, ele não se torne mais a figura principal da extrema-direita no Brasil, em que essa extrema-direita encontre em Tarcísio, por exemplo, o seu representante para as próximas eleições. Martins, mais uma vez aqui agradecendo às companheiras e os companheiros contribuindo aqui conosco na nossa na live, e quero dizer para as companheiras e para os companheiros que estão conosco e que não estão participando da live, que mande aqui escreva aqui no chat, que a gente responde, e dê um like aí, faça um like, é aquela dedada, acaba, chega e bota aquele dedão ali, meta o dedo aí nesse negócio, e compartilhe com outras companheiras e companheiros que, por acaso, vocês imaginem que possam ter interesse e a gente poder discutir essas questões, como o companheiro Luiz Roberto Jordão, que fala aqui sobre o orçamento secreto, descobrir orçamentos sociais, o que fazer para recuperar o dinheiro roubado do povo brasileiro. Aloysio, a gente chega já neste ponto que você levanta, que é central para a gente pensar, inclusive, não só agora, mas futuramente também, os próximos 4 anos. Eu quero aqui fazer uma observação na conversa de Ivan, quando ele coloca aí muito bem essa questão que a gente está vivendo hoje. O PL de Valdemar da Costa Neto entrou numa jogada, e o próprio, pelo menos a grande imprensa noticiou, de que o próprio Valdemar da Costa Neto, ainda na segunda-feira, havia comunicado ou se comunicado com ministros ou pessoas ligadas aos gabinetes dos ministros do STF, dizendo: olha, eu estou fazendo isso porque a conjuntura me coloca nessa situação, não que eu não acredito nas urnas ou coisa desse tipo, né? Mas é preciso que eu faça isso porque isso foi o que a imprensa disse, a grande imprensa. Estou sendo pressionado por Bolsonaro. Veja, e aí tem 2 elementos. Primeiro, como é que um partido político se deixa pressionar por um político? Não é? Sendo Valdemar da Costa Neto uma figura política muito experiente sobre todos os aspectos, porque na política, quem sobrevive, Ivan, na política não tem ninguém bobo, e quem sobrevive na condução de um partido, como o caso do Valdemar da Costa Neto, demonstra que não é bobo. Mas, segundo a própria esposa ou ex-esposa do Valdemar da Costa Neto, ele está cometendo um erro, né? O maior erro que ele já cometeu na vida política dele. A gente viu um áudio da ex-esposa dele, agora, no início da semana, dando conta disso. Como é que você se envolve com isso e faz coisa dessa natureza? É claro que a gente tem que levar em consideração o que são as brigas na política, e, sobretudo, quando essa briga envolve política, envolve questões pessoais, de ex-esposas e tal. Mas a gente sabe que, de fato, na política não há espaço para você cometer erros
primários, como aparentemente é o caso do Valdemar da Costa Neto, em dar... E o Léo aqui... Obrigado, Léo. O Léo está lembrando aqui que estamos compartilhando a live com 23 páginas no Facebook e mais 49 grupos no Facebook. Portanto, eu peço mais uma vez a vocês que estão nos vendo que metam o dedo aí, faça aquele negócio que faz... Pá, eu não sei o nome, não. Sou ruim de pedir as coisas. Mas vocês sabem que tem um dedinho ali. Você bota lá, clica nele e que a gente vai transmitindo. Geralmente eu sou mais alegre no outro dia do que hoje, pelas razões que já apresentei aqui do início da live. Então, não se assustem, não. A conversa é mais animada. Agradecendo também ao José Catulo, que está sempre conosco. Bom tê-lo de volta, José. A gente é que agradece a sua presença aqui e contribuição no chat. Então, veja, Ivan, o Valdemar da Costa Neto parece que cometeu um erro, mas um erro também em função das circunstâncias que ele próprio medido. Isso não foi algo que não fosse medido quando ele colocou à disposição o PL para que o ainda presidente Jair Bolsonaro se filiasse e levasse com ele uma trupe, né? E que ampliou, inclusive, o número de deputados no PL. Acho que Exatamente. Que ampliou em mais... Já era um número expressivo para o PL e ampliou em 20, mais 23 deputados. Pois bem, está em 99. É claro que nem todos seguem a cartilha do bolsonarismo. A gente tem que levar em consideração essa dinâmica desses partidos políticos nossos, que vocês conhecem, todos nós conhecemos, e como eles são vendáveis. A fragilidade ideológica desses partidos políticos nossos nos traz, inclusive, essa situação de termos o que a gente tem como centrão, que a gente vai conversar posteriormente. Mas o que quero dizer, Ivan, é que para Bolsonaro, que passou 4 anos, inclusive, enquanto presidente da República, a maior parte desse tempo sem um partido político, porque era interessante para isso, para ele, para a extrema-direita, pelo que é a extrema-direita no mundo e aqui no Brasil, representada pelo bolsonarismo, que é maior do que Bolsonaro pode sair, não é? Como vai sair agora, e talvez, em função do que tem que responder para a justiça, talvez nem tenha condições de ser candidato a algum cargo eletivo nas próximas eleições. Isso mesmo. Já na eleição de 2026 para prefeito das capitais, das cidades. Mas ele precisa do PL. Eu acho que hoje o PL não precisasse do Bolsonaro. Agora, eu estou falando isso hoje. Há 2 meses atrás, eles se precisavam. Sim. Porque estava em disputa a presidência da República, Sim. com uma possibilidade concreta de que Bolsonaro fosse eleito. A gente aqui, você e eu, discutimos isso desde o ano passado, quando ainda em final de outubro, novembro do ano passado, portanto, há cerca de 1 ano atrás, as pesquisas começaram a indicar uma vantagem mais larga do ex-presidente Lula com relação ao Bolsonaro. Foi mais ou menos nesse período, final de outubro, início de novembro, final de novembro, início de dezembro, que as pesquisas começaram a dar um percentual de vantagem maior para Lula. E a gente sempre nos pautamos aqui pela análise do que as pesquisas indicavam. E a gente dizia, olha, é muito difícil que Bolsonaro ganhe, né? Sim. Principalmente porque há 1 ano atrás, o que as pesquisas indicavam é que a maioria da população estava preocupada com 2 questões. Saúde, que ainda era os vestígios da Covid, que volta agora, e com relação às questões de sobrevivência, questão econômica, de saúde, de alimentação, de trabalho e tal, que está ligada diretamente com a questão econômica, né? E a gente dizia, olha, o governo nunca teve compromisso e não vai ter agora de um momento para outro com isso, porque nada indicava.
né? E, inclusive, sofreu, e a gente só ficou sabendo disso depois, sofreu pressão do Centrão, do Ciro Nogueira, de outros ali dos partidos, que naquele momento formava o Centrão, porque o Centrão Sim. vai se metamorfoseando a depender das circunstâncias, e já agora está num processo de metamorfose, que a gente vai conversar sobre isso, mas naquele momento o Centrão, né, defendia que Bolsonaro, aquela PEC que ele fez já fora do período possível, do período eleitoral, do período que a legislação eleitoral possibilita, que é do governo criar mecanismos como, por exemplo, de aumento de benefícios, né, que ele precisou fazer uma PEC, mesmo a PEC, a emenda à Constituição, né, o projeto de emenda à Constituição, naquele momento ela já era irregular, porque naquele momento não era possível que se fizesse aquilo. Evidentemente, o STF aceitou e tal, por uma série de questões, né, que, de certa forma, nós conhecemos e sabemos o que estava em jogo. Pois bem, mas o Centrão já defendia que desde janeiro ou fevereiro o governo fizesse aquela PEC, que aumentasse o Bolsa Família, que eles trocaram de nome, Exatamente. Auxílio Brasil e tal, e talvez, Ivan, naquele momento, se eles tivessem feito isso, controlado os preços do petróleo, que aumentava e continua aumentando depois da eleição, a gente já tinha dito isso, ele vai aumentar. E nas últimas 6 semanas, o preço do combustível da gasolina subiu, como a gente havia Correto. dito, né? Evidentemente, isso tem impacto na inflação, numa série de outras coisas. Mas, enfim, é isso que a gente tem. O PL sustentando agora o último suspiro do golpismo, da tentativa golpista, fascista de Bolsonaro e do bolsonarismo. A gente tem que compreender, ou pelo menos a gente tem uma distinção entre o que é Bolsonaro e o que é bolsonarismo. O bolsonarismo são essas pessoas que estão na rua, que Ivan falava agora há pouco, que a gente sabe, e que se tornou meme, e que, de alguma forma, tem algumas cenas que não há como a gente deixar de rir. É risível, né? Eu acho que das últimas que a gente viu foi um grupo dessas pessoas lá em Porto Alegre tentando fazer contato com extraterrestre com o telefone celular. É uma coisa ridícula. Agora, veja, Ivan, é ridículo. Agora veja se uma inteligência maior do que a nossa pisa aqui. Tu é doido. Ele nem precisava pisar. Se passasse se tivesse uma inteligência superior, né, ele já sabia assim, dos anos-luz do que estaria ocorrendo aqui, né? E Deve ter colocado já uma tarja no nosso planeta. Passe por longe. Passe por longe. Coisa desse tipo. Então, veja, Ivan. Mas a gente ri daquela situação, como aquele outro sujeito lá de Pernambuco, que é a minha terra, e não é só para dizer que em Pernambuco as coisas tem, por exemplo, Santa Cruz, tem Luiz Gonzaga, tem as coisas fantásticas, mas também tem coisas assim, risíveis, como aquele cabra lá de Caruaru que se abucegou num caminhão, como a gente fala, abucegou num caminhão, e se andou ali, eu acho que, não sei para que lado o cabra ia, se era subindo para Recife ou se descendo para o sertão. Mas o fato é que ele andou alguns quilômetros pendurado o negócio do carro lá, e o motorista do caminhão doido para ganhar o dinheiro dele para levar para casa. Rapaz, desce, ele disse, desce não, desce não, desce, não desce, desce, não desce, e foi aquele negócio. Pois bem, mas isso, Ivan, tem do ponto de vista racional e lógico, é um peso grande. Sim. Sabe? Isso demonstra que o esforço da extrema-direita, eu vou aqui fazer referência a um termo usado por Gramsci, que é de aparelho de hegemonia.
de como controlar, porque o governo, o poder de Estado, ele não é governado apenas pela economia, ele não é governado apenas pela política, mas também pelos aparelhos ideológicos que Gramsci chamava de aparelhos de hegemonia, e que sujeito como Louis Althusser, que é mais conhecido, chamava de aparelhos Sim, ideológicos do Estado. sim. Sabe? Aparelhos ideológicos do Estado, a religião, as A escolas, escola, o os meios direito. de comunicação, não é? O direito mesmo ali. Né? Pois bem, porque a gente tem na concepção marxista, o marxiano e marxista, de que a economia é a base que sustenta uma estrutura. Né? Sobre essa estrutura se eleva, como diz Marx, uma superestrutura jurídica, política, ideológica e tal. Né? Então, é esta parte que está para além da economia, além das coisas cotidianas que a gente vê. Né? A questão da justiça, como é que a gente vê hoje, por exemplo, o STF sendo o principal protagonista contra o próprio desmanche do Estado. Quando, há 5, 6, 8, 10 anos atrás, foi o próprio STF responsável por desmanchar a democracia liberal. Né? Já a partir de 2005, 2006, com o Mensalão, depois dando sustentação a Sérgio Moro na Lava Jato. Exato. Enfim, a gente está recordando aqui apenas Ao processo contra Dilma o e a processo, prisão do Lula. a prisão de Lula e tal, enfim, que desmoronou toda a estrutura política que a gente tinha desde 88. Olha, o Sarrafo está sacaneando, meu irmão. Aí tu acha, meu irmão, que o esporte já está perto da sexta divisão. Faz diferença, Sarrafo? Então vamos deixar para discutir essa agora depois. Ver um programa de futebol aí, no Vai vir futuro. o programa de futebol. Daqui a pouco vai eu e o mestre Sobral aqui conversar sobre o futebol do Nordeste. Aí a gente vai falar de Santa Cruz, vai falar do Fortaleza, o Tricolor de Aço, vamos falar do Galícia, e o Central de Caruaru, que aqui é um time grande. Né? Enfim, a gente vai falar dos times que prestam aqui no Nordeste. Vamos falar dos times grandes. Pois bem, mas voltando aqui, Léo está lembrando aqui do planeta vermelho. Mas só o ET Vênus, porque de Marte não pode, planeta vermelho. Verdade. E o Sarrafo aqui comentando com a gente. Mas é isso, veja. Mas o que quero dizer é o seguinte: o PL de Valdemar da Costa Neto, ainda que contra a própria vontade de Valdemar da Costa Neto, pelo menos foi isso que alguns veículos de comunicação disseram, a partir de falas, ou de supostas falas de Valdemar com setores do STF, de que ele estaria contestando, o PL estaria contestando, porque o PL é ele, né? Sim. O PL ele é dono do partido, é importante lembrar, né, gente? É o dono do partido, estava contestando o resultado das urnas em função das pressões que estava sofrendo de Bolsonaro. Mas o que é que isso significa de fato? Ivan, é o último bastião ideológico de sustentação de Bolsonaro, não é nem do bolsonarismo, mas de Bolsonaro, essa questão das urnas, que inclusive não é um fato novo. Exatamente. É um fato que já vem de um dos seus, que é o Donald Trump. Eu vou aqui enrolar a língua, eu não gosto não, porque para mim é Trump mesmo. Aí o pessoal chama de Trump, né? E para dizer que eu não sei falar Trump, então o Donald Trump já fez aquilo lá em 2000, quando perdeu a eleição para o Biden. Para o Biden. Há 3 anos atrás, né? Inclusive tem algumas notas da nossa imprensa, sobretudo o campo da esquerda, de que para mim não é nenhuma surpresa, de que o Steve Bannon, esteve assessorando, continua a assessorar, esteve assessorando agora durante a campanha, né, de Bolsonaro, e continua assessorado agora, posteriormente, à eleição e à perda dele depois do dia 30. Nada de novo no front. Né?
uma dominação ideológica. Eu acho que o que é novo não é tanto novo, mas a gente precisa olhar com detalhe e atenção a questão da dominação ideológica, né, que o bolsonarismo tem. Correto. A gente ri, é risível, mas para eles é real. Para aquelas pessoas é real, certo? O sujeito que sustenta no limpador de para-brisa de um caminhão e anda 40, 50 quilômetros, né, levando vento e com medo de cair, porque em algum momento ele teve medo de cair, porque ele olhava assim e tal, né, vou morrer ou não vou, e depois disse, não quero falar, e se mantém. E outra coisa eu acho mais terrível, Ivan, porque durante a semana passada, num dos bloqueios que eles têm feito em estradas, esses, inclusive, sob júdice, ou deve estar sob júdice, porque não só impede a livre circulação das pessoas, mas em certas circunstâncias, como foi o caso de vida ou morte, que era uma criança que estava com problema, sofreu uma lesão num dos olhos, e foi impedido de passar num desses bloqueios que eles têm feito em algumas rodovias federais. Depois de algum tempo conseguiu passar, e o pai da criança, bolsonarista, depois de tudo disse, olha, eu concordo bolsonarista. Eu concordo que assim seja. Sabe? Pois é. A criança poderia ter perdido a visão, no caso poderia ter perdido a vida e tal. Então, para a gente ter dimensão do que a gente tá, com quem a gente está tratando, sabe? Da dominação ideológica que eles fizeram, e fizeram melhor. A esquerda nunca fez algo tão forte como isso, porque eles mantiveram e mantêm uma base real e concreta, uma base social real e concreta mobilizada. E isso, segundo Gramsci, mas também segundo outros teóricos do campo da esquerda, é o que sustenta um governo num processo de transição entre, no nosso caso, entre o liberalismo e um processo de revolução, de revolução transformadora. Porque isso que eles querem não é transformar, é manter ainda sobre um conservadorismo pior do que o que a gente tem. Né? Então, os teóricos nossos da esquerda, que teorizaram sobre a necessidade de manutenção das bases ideologicamente instruídas, a gente perdeu isso. A esquerda não tem mais essa capacidade, ou não perdeu essa capacidade há algum tempo de mobilização ideológica das massas, mas eles têm e estão ativos. Por mais que a gente brinque, que é risível de fato. Sim. Essas coisas são algumas cômicas, mas a gente não pode deixar de considerar que é real e concreto, que aquelas pessoas acreditam mesmo. Tinha uns, inclusive, que estavam esperando, Ivan, a vinda de um general chamado Jalim, eu não lembro o outro nome, Jalim, alguma coisa assim, você lembra o outro nome, Ivan? Não. Então, mais por aí, Ivan. É melhor deixar esses nomes lá. Então, pois tá certo. Eu acho que aí o Sarrafo coloca uma deixa. Bem, o Icasa, muito bem lembrado. O Icasa do Juazeiro não pode estar fora. Não pode estar fora. O Salgueiro aí pertinho também. Não, esses times, esses grandes times, vão todos estar aqui, evidentemente, representados. Né? Como o Bom Sucesso lá lembra do Bom Sucesso lá do Rio de Janeiro? Vão estar aqui. Os nossos Santos Américas, né? Vai estar tudo representado aqui. Muito time nordestino aí com história. Boa noite, Karen. Jair, veja, essa deixa aí do descendo o sarrafo, o PL, neste momento, eu suspeito que ele deva estar numa corda bamba. Por quê? Porque parte de quem ali está é bolsonarista. De fato, é bolsonarista. Elegeu-se dentro desse discurso radical da extrema-direita. Veja, companheiros e companheiras, quem se elegeu em 2018 sob esse discurso e durante esses 4 anos
abandonou este mesmo discurso, ou em algum momento criticou o presidente, ou se colocou contrário a certas políticas do presidente, veja você, não se elegeu em 2022. Ou seja, não se reelegeu. Por quê? Porque o discurso da extrema-direita ele é muito claro. Ou você endossa tudo, ou você não faz parte daquele grupo. Tanto é que a gente brincava, né? Virou comunista, virou comunista, virou comunista. Por quê? Porque passava a ser atacado pela extrema-direita. Um caso emblemático, Jair, é o caso daquele senador do Paraná. Só se tornou senador eleito quando voltou para o bolsonarismo. Há 15 dias, eu acho que nem 15 dias ainda da eleição do primeiro turno, eu acho que foi no intervalo ainda menor, quando ele voltou aos berços do bolsonarismo e nós assistimos ele assessorando o presidente da República no debate da maior emissora de TV, né? O debate mais importante ali do primeiro turno. Veja você, Jair, ali uma prova, só um parênteses, uma prova incontestável de como a Lava Jato e os seus autores tinham um lado político, e é este lado da extrema-direita. Fecha parênteses. Então, o PL se divide por quê? Porque está na corda bamba. Porque parte é bolsonarista radical. Inclusive, quer fazer oposição ao governo, Jair. Um governo que nem assumiu ainda, né? Mas que o pessoal, não, seremos oposição. Vocês serão oposição a quê? Né? Aumentar o salário mínimo, né? Um aumento real acima da inflação, a trazer de novo aí a política de água para o Nordeste, saúde da família, mais médicos, aumento real do valor da merenda escolar, acesso dos jovens à universidade, políticas ambientais. É isso que eles serão contra? Né? É até possível, porque eles foram contra tudo isso quando foram governo, quando estavam no governo. Só que agora eles terão que se colocar no campo da oposição. Só que na oposição de um governo, Jair, que tem condições de fazer um excelente governo. Então, o partido está dividido porque parte do que ali está são políticos profissionais. Tanto é que, imediatamente, o PP, você se lembra, dois políticos muito importantes são do PP, né? O Lira e o Ciro Nogueira são do PP. O presidente da Câmara e o chefe do governo, né? Chegou a assumir a Casa Civil. E os republicanos, que tem hoje, Jair, uma senadora eleita, né, do Distrito Federal, eu não me lembro de mais nenhum do Republicanos, eu não me lembro se o Mourão é do Republicanos, e o governador de São Paulo. Então, esses partidos imediatamente disseram, não, nós não endossamos esse documento. Né? Não endossamos esse documento. E parte desses políticos, do PP, do Republicanos, não quer nem fazer oposição, Jair. O republicano já declarou, olha, nós vamos votar junto com o governo as matérias que foram de interesse do povo. Ora, já tem um discurso aí para dizer, nós faremos parte da base do governo. Nenhuma questão também quanto a isso. Faz parte do jogo político. Só que o PL está dividido. Eu não tenho certeza até quando eles vão conseguir manter essa pretensa unidade ali dentro, ou se não haverá ali mesmo, talvez o presidente, o Valdemar, corra risco do próprio presidente da República querer assumir o partido. E aí eu entro no segundo aspecto, também referente ao PL. O PL prometeu o que ao presidente da República? Que ele seria presidente de honra do partido. Em sendo presidente de honra, veja, isso foi acordado poucas horas depois do resultado eleitoral do segundo turno. Aquele silêncio do presidente era um silêncio para garantir o seu futuro político, financeiro, como se as aposentadorias que ele já tem direito já e não fossem suficientes, viu? Como ex-militar e como ex-deputado. E ele negociou o que com o PL? Um cargo. Que cargo é esse? Presidente de honra. Lhe daria direito, veja, viu, Jair, um salário mensal de 30 mil, uma mansão em Brasília,
Essa família só vive em mansão, viu, Jair? E terceiro, um escritório de advocacia pago pelo PL para defendê-lo diante da justiça. Compreende? Eu até concordo com o Fernando. Olha, Fernando, se parte do PL disser assim, não, nós queremos fazer parte do governo, isso é um fato, porque o PL, o Jair lembrou antes, o PL é do Centrão. O Valdemar é do Centrão, e do Centrão mais histórico, né? O Centrão de verdade. Assim como o PP, republicanos. Né? Mais ideológico, mais fisiológico Mais possível. fisiológico do que ideológico, muito bem lembrado, gente. Então tem esse aspecto. Aí eu quero chamar a atenção para um terceiro aspecto, que aí não envolve diretamente o PL, que é o seguinte, é a questão do poder. Eu ouvi, Jair, muitos anos atrás, que quem não é visto não é lembrado. Você já deve ter escutado esse ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Pois bem, o presidente da República, pela primeira vez, ele não terá um cargo que o protegerá. Protegerá. Ele não terá, Jair. Ele não terá foro privilegiado. Não terá. Ele terá que responder por cada ação e omissão que ele fez antes e durante a presidência da República, salvo naqueles casos em que o crime some junto com o mandato, né? Porque existem aspectos assim, como o Procurador-Geral da República não deu encaminhamento, paciência. Mas há quatro inquéritos no Supremo que têm o nome do presidente da República. Então, disso tudo ele terá que responder, Jair, a cada um desses inquéritos. Aí veja, ele não estará no poder. Como é que ele vai liderar esse bloco da extrema-direita? Lembrando que o atual vice-presidente dele, o Mourão, qualquer coisa que acontece no Brasil e no mundo agora, ele se pronuncia, solta uma nota. Por quê? Porque está percebendo que terá um vazio de poder ali. Um vazio. Né? E neste vazio também entra o governador de São Paulo, que está sendo pressionado, já também saiu aí na grande mídia, está sendo pressionado para escalar nas secretarias pessoas que fizeram parte do governo, né, da extrema-direita. Veja, lá atrás, aqui a gente pode até mencionar, lá atrás, muitos analistas tinham dito, cuidado que São Paulo pode se tornar o núcleo, o berço do bolsonarismo. E olha aí o que nós temos agora. O governador eleito sendo pressionado para, de fato, dar abrigo a essas personalidades de extrema-direita que não foram eleitas nesse pleito de 2022. Então é difícil pensar também como o atual presidente da República vai liderar sem ter poder. Porque, Jair, uma coisa é o seguinte, acontece alguma coisa ali, tipo uma COP22, qualquer coisa, o pessoal vai ali, olha, o presidente Fernando Henrique Cardoso disse isso, né? O presidente Lula disse isso, até o Temer, vez por outra, é entrevistado. Mas quem é da imprensa, em sã consciência, que vai entrevistar o atual presidente da República? Que vai dizer aqui, olha, nos dê uma opinião, né? Acontecerá agora em janeiro mesmo, por exemplo, um encontro das 20 maiores economias do mundo. Quem é que vai entrevistar esse presidente, Jair? Vem cá, olha, a proposta aqui, né, do Fórum de Davos é essa. O que você pensa disso? Entendeu? Ninguém vai entrevistar, rapaz. Outra coisa, até os canais da extrema-direita agora, desmonetizados, já terão que refazer, reinventar e talvez adotar um outro discurso, né? Um discurso talvez até mais moderado. A gente não sabe direito. Nem direito nem esquerdo, viu, Ivan? Nem direito nem esquerdo. Eu quero aqui agradecer muitíssimo ao companheiro Givalbe Arruda, do canal Resistência, juntamente com o irmão dele, nosso companheiro Gilbert, por estar conosco aqui. Que satisfação, Givalber, tê-los aqui conosco e fazendo referência ao canal da Resistência, né?
da TV Resistência, com Givaldo e Gilbert. Eu quero também aqui fazer um convite à companheirada a conhecer o canal do camarada Gilbert, do camarada Fernando, deixa eu ver se eu encontro aqui, do camarada Fernando, eu acho que a pronúncia é essa, se não for você bota aí, camarada, o Fernando Geiber, o Geibler, tá aí o link, um canal de esquerda, um canal de um camarada comunista, lá você vai encontrar uma série de vídeos sobre o movimento comunista brasileiro, enfim, aulas, na verdade são aulas, sobre a luta histórica da classe trabalhadora e dos partidos de esquerda, com muita atenção ao Partido Comunista, que é uma das nossas fontes de inspiração histórica da luta dos trabalhadores. O Léo está dizendo que já se inscreveu. E o Fernando dizendo, agradecendo. Camarada, Excelente. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. É o mínimo que a gente pode fazer. Como assim, agradeço muitíssimo aqui a presença do camarada Givalber, do canal Resistência, que está aqui conosco. Só o fato dessas pessoas estarem conosco já nos deixa muito fortalecidos, né? Da gente saber que está junto, que estamos juntos, né? E estamos na luta, vamos tocando essa luta. Como eu disse hoje, pelas circunstâncias de saúde, não estou tão alegre como de outras vezes. Eu até comprei, rapaz. Eu digo, rapaz, pode ser que eu esteja com a desgraça desse negócio, dessa Covid, eu vou comprar uma cachaça para fazer aqui uma pecinha, né? E depois que a gente fez o teste, eu nem tive tempo de tomar a cachaça. Agora veja como é as coisas, eu fazendo ali a comida. E aí estava fritando umas batatinhas, e não sei porque danado foi Silvana lá convalescendo, deitada. E aí me chama, disse, o que foi? Se tu abriu aqui? Eu disse, não abri não. Disse, mas eu vi um... Quando eu botei o Roger achando que eu tinha tomado a caixa. Eu comprei, mas não deu para abrir. Diz que teve um apresentador, né, Jair? O apresentador de uma grande emissora, e quando saiu o resultado eleitoral lá da vitória do Lula, ele pediu licença. Daqui a pouco só ouviu. Abriu a garrafa d'água, ao vivo. Né? E Léo lembrando aqui que a gente até esquece como é de casa, a gente termina. O santo de casa termina não fazendo milagre, Léo. E Léo lembrando aqui que a gente está na Rádio e TV Repensar, na TV e Rádio Repensar. Evidentemente, do camarada Leonardo Bastos, do Charles Elma, das companheiras e dos companheiros da TV e Rádio Repensar, que também estamos na luta fazendo aqui esse embate, essa disputa ideológica nas redes sociais. Ivan, eu retomo aqui a conversa nossa. A gente parou naquele momento em que você falava do Centrão, pelo menos a gente estava entrando no Centrão. Veja o seguinte, há uma possibilidade, essa é uma possibilidade que tem sido debatida e discutida agora no processo de transição, que é de o apoio do atual governo, ou melhor, atual porque é quem está trabalhando, né? Sim. O governo Lula que foi eleito é quem está trabalhando. Pois é, Jair, impressionante. Depois eu quero, antes que você faça eu vou pedir a opinião sua com relação ao que eu vou falar, mas eu quero que você também fale um pouco sobre essa questão da inutilidade do atual presidente da República. Esse que nunca trabalhou e agora é que a gente percebe claramente que ele não trabalha. Então, guarde isso, porque posteriormente eu quero que você me fale o seguinte: a gente está numa situação de discussão sobre a formação do próximo governo. Não é nem da formação, porque essa formação ela está... Lula tem sido pressionado. Inclusive, a cada semana aparece uma coisa. Não, a PEC não saiu. Essa semana foi o seguinte: a PEC
do Bolsa Família não foi aprovada ainda, porque Lula não indicou o ministro da Economia. A semana passada enfim. Veja, Impressionante, rapaz, impressionante. a cada momento eles ficam querendo impor, não só saber, não é nem só saber, Ivan, quem é o ministro. Eles ficam querendo impor. Porque quando eles falam isso, eles sabem da movimentação que se tem, que está ocorrendo, e é natural que ocorra, nos bastidores para a formação de um governo que vai assumir daqui a pouco. Isso não é. Correto. Você não acorda no dia, vai dormir no dia 30 e no dia 1º de janeiro, dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, não, aqui está o nome das. Não, isso você vai Pois é. construindo. E Isso vai jogam sendo com os nomes, né, Jair? Jogam com Joga. os nomes. Sim, é claro, é pressão para saber se os nomes que eles querem serão ou não. E aí a bolsa cai, a bolsa sobe, a bolsa desce, e esses vagabundos do mercado são vagabundos porque não trabalham e vivem da especulação, sabe? É a mesma coisa de você ter como os estados nacionais tiveram durante a Idade Média e tem até hoje em alguns países, essa classe que na Idade Medieval a gente tinha 3 classes: o clero, a nobreza e os pobres. E no capitalismo você não tem mais a nobreza. O clero, você tem um vídeo fantástico que saiu agora há pouco, subiu agora há pouco. Eu vou até ver se pego aqui o link dele, que você fala sobre as contradições, os desafios ideológicos, ou melhor, teológicos, da religião ou das religiões evangélicas, daquelas que de fato são e daqueles que apenas se beneficiam financeiramente da condição de pastor, de pastoras. Quer dizer, o comércio da fé, como a gente tem visto, você fez hoje um vídeo fantástico, que daqui a pouco eu vou colocar o link aqui e pedir que vocês vejam. Então, a gente tinha o clero, né, que era a Igreja Católica, a gente tinha a nobreza e a gente tinha a classe trabalhadora, que é quem sustentava essas outras duas classes. O capitalismo ele é muito mais sutil, né? Os trabalhadores sustentam, né, aqueles que não trabalham, e independente daqueles, se esses não trabalham, se são do clero, ou se são de uma casta superior, que são os donos do meio de produção. Né? E se trabalha mais dentro da democracia, tudo é possível, porque você não precisa. Enfim, a dominação ideológica tem um outro elemento muito mais forte, que a gente não vai entrar aqui, porque não é porque não queremos, não é porque o tempo não dá. Você tem um compromisso daqui a pouco, e eu também estou um pouco cansado. Eu até gosto de falar mais. Mas hoje eu estou gerando em 110, como a gente diz por aqui. Eu acho que no Sudeste que a energia gera em 110. Aqui no Nordeste é em 220. Aí quando o cabo está fraco, feito eu, estou gerando só em 110. É metade da energia está gerando só em 110. Então, veja, mas a gente tem esses elementos, Ivan, do Centrão, e dessa discussão em torno da composição do próximo governo, ou do governo eleito, mas do próximo governo, mas quer dizer o seguinte: há uma possibilidade concreta de que o PT ou a federação que está em torno do PT, que foi o PT, PCdoB, se não me engano, PSB, não lembro se o PSB entrou ou desistiu de última hora, acho que o PSB não entrou. PT, PCdoB, Solidariedade. A Keren dizendo que pegou essa danada. Eu não peguei, não. Foi ela que me pegou e eu acho que foi a mesma coisa que você também. Mas é um negócio ruim. Ainda bem que a gente tomou todas as doses que estavam disponíveis e necessárias até agora. Né? Mas o cabo fica meio baleado, rapaz. Como disse o cabo fica despombaleado, rapaz. Negócio chato, arretado, mas vamos tocando. Então, veja o seguinte. Eu quero dizer o seguinte. O Fernando aqui. O Fernando lembra aqui que teve um tempo que o Galvão da Globo falava os nós. Cala a boca, Galvão. Aí não... Esse Galvão daí. Obrigado, Fernando. Verdade, Kelly, verdade, Kelly. Estamos aqui na luta. Mas veja, o que quer dizer o seguinte: é uma possibilidade concreta e real
de que o Arthur Lira seja reeleito presidente da Câmara Federal, inclusive com o apoio do PT e da Federação de Partidos, que está ao redor do PT, que se compuseram agora, pouco antes da eleição, enquanto a legislação eleitoral permitia. E eu quero te escutar sobre isso. Primeiro, repito, há uma possibilidade real de que essa federação, incluindo o PT, o Solidariedade, se não me engano, o PCdoB, apoiem a reeleição de Lira. E há uma possibilidade também, não só destes partidos, mas também daqueles partidos que hoje estão na base da esquerda, porque a gente tem um governo muito diversificado e necessário que ele fosse dessa forma, mas aqui a gente busca interpretar a situação da esquerda, como é que a gente está. E neste campo tem o seguinte, tem o PSOL, tem a Rede, tem o Solidariedade, tem o PCdoB, né, o PSB, enfim, esse grupo de partidos políticos que estão mais ideologicamente no campo da esquerda que a gente conhece tradicionalmente, evidentemente com suas diferenças e tal. Mas é possível, inclusive, que o PSOL, que o PSB, que todos esses partidos venham a apoiar a reeleição do Lira. E aqui eu te pergunto o seguinte, Ivan. Primeiro, a gente trabalha com política, e política é uma questão de ciência. Né? Tem, inclusive, uma disciplina. Né? A ciência política. Ciência política. O grande mestre disso, pelo menos na modernidade, foi o Maquiavel, o Nicolau Maquiavel, lá no 1500 e pouco, 1517, 20 e pouco. Veja, e a gente tem que compreender isso. Como é que a gente compreende isso nessa conjuntura? Não é? E onde é que fica, sobretudo, esse bolsonarismo? Onde é que fica Bolsonaro? Nem o bolsonarismo, onde é que fica Bolsonaro? Porque, Ivan, o fato deles quererem, e talvez até coloque algumas pessoas dessas dele que perderam essas posições aí no governo federal, lá em São Paulo. Agora, não esqueçam do seguinte, o Kassab é quem manda ali. Exatamente. E o Kassab, o Gilberto Kassab, é uma figura tão esperta quanto o Valdemar da Costa Neto. Só que o Valdemar, segundo a própria ex-esposa dele, se perdeu, e parece que, de fato, ele se perdeu. Não me parece que seja o caso de Kassab, que, inclusive, vai ser secretário lá em São Paulo. Correto. E que continua articulando uma parte do seu partido, que sempre foi lulista, não é? Que apoiou Lula desde o primeiro momento. Correto. Como o caso, por exemplo, do senador Otto Alencar, do senador Omar Aziz Alencar, aqui da Bahia, Aziz lá do Amazonas, enfim. Mas eles continuam. E, afinal de contas, Ivan, o que é que vai sobrar para Bolsonaro? Além da mobilização desses amalucados, que a gente fala de amalucados, mas não devemos considerar como tal. São figuras que estão completamente dominadas ideologicamente. E é um peso que a gente vai ter que lidar com eles durante muito tempo ainda na democracia. Até onde eles quiserem a democracia. Quando quiserem bagunçar demais, então chama-se o Xandão, e aí o Xandão dá um jeito. Tocar no bolso, né? Tocar no bolso dessa turma é um aspecto importantíssimo, que é a questão da responsabilização. Jair, essa é uma boa pergunta. Tanto é que, bem, é um consenso entre nós que o Bolsonaro existe a despeito, o bolsonarismo existe a despeito de Bolsonaro. Tanto é que continuará a existir, né, sem o governo Bolsonaro. O que eu acho que não existirá, já, e eu tenho pensado muito nisso, é se existirá Bolsonaro sem poder, sem o governo. Porque ele nunca se moveu assim, Jair. Ele jamais se moveu assim. E os canais, de fato, se a justiça funcionar efetivamente, tanto é que há um desespero. O deputado Paulo Pimenta até publicou de ontem para hoje outra denúncia gravíssima da tentativa de articulação de blindar o presidente da República, né, de concedê-lo ali, de alguma forma, uma graça, um perdão, né?
E isso é grave, porque, e veja, o que está sendo articulado hoje no Congresso, Jair, não diz respeito só a ele, estende-se, veja você, a empresários, caminhoneiros e a todos os manifestantes da extrema-direita que pedem hoje intervenção militar ou federal. Querem anistiar todos os crimes, todos estes criminosos, Jair. E o que nós estamos pedindo é exatamente o contrário. É o quê? É a questão de, não é vingança, tá? Isso é importante, mas que se responda na justiça. Jair, nós não podemos admitir que um presidente que vem a público contra as medidas protetivas indicadas no mundo inteiro, as melhores práticas, ele se colocar contrário, ele sai impune. Que sai impune, Jair, de prescrever medicamentos ineficientes e ineficazes. Já se sabia disso. Já se sabia disso. Na metade do ano de 2020, já se sabia que o CDC não aprovava isso, a União Europeia não aprovava isso e a OMS não aprovava isso. Então, nós não podemos admitir, Jair, que um presidente da República indique pastores para o Ministério da Educação para negociar propina em barra de ouro, Jair, e que sai impune de atos antidemocráticos, de atos golpistas. A gente não pode admitir esse tipo de coisa. E, inclusive, Jair, esses inquéritos que circulam no Supremo, né? A questão da pandemia, dos atos antidemocráticos, do gabinete das fake news, e eu me esqueci qual é o quarto, a gente não pode permitir que isso passe impune. Ao contrário, ele deve ser responsabilizado. Então, no momento, ele deve ter o que se preocupar. E ele deve se preocupar com a sua sobrevivência, né, política. E nós, do lado de cá, devemos pressionar para que ele não tenha mais condições aí de representar o povo em qualquer esfera da política nacional. Que isso fique claro. E nós não estamos aqui, eu disse, repito, não se trata de um espírito de vingança, mas se trata de fato de que a justiça seja feita, que ele responda por cada um desses indícios de crimes que nós mencionamos aqui. Lembrei o quarto, interferência na Polícia Federal. Então, sobre cada um desses inquéritos, que ele responda, e responda, Jair, isso é o nosso desejo, com direito de ampla defesa, respeitando o Estado democrático de direito, mas que responda. Então, o futuro político dele depende, sobretudo, dele se ajustar com a justiça. E depende também, Jair, do lado de cá, de um processo pedagógico com a população. Jair, veja você, um filho de um militar, um policial militar, entrou em escolas, em 2 escolas, atirando, Jair. Com símbolo nazista, ele com símbolo nazista. O pai publicando, né, livros escritos por Hitler. Isso no Brasil, Jair, um crescimento absurdo das células da extrema-direita, células neonazistas. Então, isso precisa ficar claro, isso não é casual, isso não é aleatório, isso é um resultado do processo histórico em que nós vivemos no Brasil. Isso é um resultado natural desse processo histórico em que vivemos. E aí ele precisa responder eleitoralmente por isso, juridicamente por isso, em todas as esferas. Aí, voltando na questão da PEC da transição, tá? Que foi sua primeira parte da fala. Já aí, veja, o governo Lula foi eleito numa eleição dificílima, que a extrema-direita fez de tudo para comprar, comprou e não levou, porque o povo teve consciência. Comprou, pagou e não levou, né? Comprou, pagou e não levou. Comprou, nós pagamos e não levou. Melhor dito, isso daí. Já vale um videozinho, viu? Comprou, pagamos e não levou. Então, veja, há uma força eleitoral muito grande do Lula, uma força de conciliação, mas esse Congresso que está aí é o Congresso do Orçamento Secreto. Ele não vai, aí eu já respondo um companheiro aqui que fez uma pergunta lá no iniciozinho, né?
ele não vai abrir mão disso gratuitamente, Jair. Aí nós temos dois caminhos. O primeiro é o caminho da política, é fazer com que essa discussão dentro do Congresso Nacional se dê para que acabe com o orçamento secreto. Antes mesmo do primeiro turno, esses, me perdoe usar a expressão caciques, tá, gente? Esses caciques do Centrão já haviam dito que qualquer governo que entrasse não iria acabar com o orçamento secreto. Mas um caminho é a política. Outro caminho é o judiciário. É o Supremo dizer claramente que isso é inconstitucional. Pronto, muito bem, Aloysio. Isso é inconstitucional. Entendeu? É inconstitucional. Então, e aí vem a pressão social, Jair, seja para que ele tramite na Justiça, seja para que tramite no Congresso. É dizer claramente, nós exigimos transparência. Quem solicitou, quem assinou, quanto foi utilizado, para onde foi, cadê a prestação de contas? Compreende, Jair? Então, isso vai muito do povo nosso, porque o Congresso não será um Congresso lulista, petista, progressista ou esquerdista, como eles gostam de dizer. Mas haverá uma necessidade muito grande ali de conciliação, de análise e de muita política. Agora, a agenda para o Brasil tem que se impor. Tem que se impor. Você lembrou bem a chantagem que o mercado vem fazendo com o Lula, mas o Lula precisa se manter firme. Nós não queremos um novo Guedes. Nós não queremos a continuidade do que está aí. Ao contrário, Jair, o que a pandemia nos mostrou é a necessidade do Estado. Claro. É a necessidade do Estado, né? Na saúde, na educação. Olha, o déficit da educação, Jair, nós ainda estamos tentando calcular, porque é muito grande, muito grande. Então, nós precisamos de mais Estado, e mais Estado na geração de emprego, de obras, de industrialização, de tecnologia. É o Estado brasileiro que terá que fazer isso. A gente não pode aguardar pela iniciativa privada. Você lembrou como essas pessoas ganham dinheiro no rentismo, ganham dinheiro com a especulação. Essas pessoas não estão preocupadas, Jair, em abrir no Brasil, por exemplo, parcerias com as universidades para a produção de chips. Compreende? Para uma tecnologia que seja legitimamente brasileira, mesmo que seja em parceria com outros países. A China, por exemplo, tem interesse em fazer essas parcerias, mesmo com a parceria com a China, mas que aqui nós tenhamos esses cientistas, sejam formados aqui ou no exterior, e tem muita gente boa, gente. Muita gente boa que foi para fora, mas que pode voltar, se as condições, né? Se as condições no Brasil forem as melhores. Eu me estendi muito, Jair, e é claro que a gente não combinou de fazer um programa tão largo assim, não, de maneira até alguma. Pela questão da sua saúde, do tempo. Eu estava vendo aqui as contribuições dos companheiros, que sempre são fundamentais, e você sabe que a gente prioriza muito o diálogo com a companheirada. Sim, sim, sim. E Leonardo Baixo levantou algumas questões aqui interessantes sobre isso que a gente estava falando. Enquanto você falava, eu estava recuperando aqui algumas falas, alguns comentários dele. É claro que também tem algumas coisas que a gente também gosta aqui. O programa não é só... É sério, o programa é sério, e é justamente por isso que não pode ser sério o tempo todo. O Léo está lembrando que a ex-esposa, a gente estava se referindo à ex-esposa do Valdemar. Do Valdemar. Se a ex-esposa é aquele radiação, vocês não vê, vai traz problema para o resto da vida. E ele complementa, o mesmo vale para o ex-marido. Esses caras são um perigo. Então, veja, mas o que quero colocar aqui é o seguinte, a gente está chegando ao final dessa papo nosso, que hoje vai ser mais curto, porque já começamos mais tarde, por uma série de razão. E você tem um compromisso daqui a pouco. Deixa eu ver, mas tinha algumas questões aqui que, primeiro, a gente podia falar mais um pouco. Coisa boa, Valdo. Obrigado. Pois é, o Valdo... Já estive em São Bernardo do Campo, viu, Valdo? 1 ou 2 vezes, na Universidade Metodista, lá no Rude Ramos.
Mas aproveitando aqui, você falando da Universidade Metodista, o Ivan é teólogo, não é? É pastor, porque não deixa de ser, apesar de hoje não estar numa pastoral. E a gente tem, hoje, saiu agora há pouco, às 5 horas, um vídeo de Ivan que a gente denominou de o comércio da fé, a crise teológica das igrejas evangélicas. E, evidentemente, ninguém... Aí está o link, e, evidentemente, ninguém melhor do que o próprio Ivan, que escreveu e comentou aqui conosco, para fazer uma rápida introdução sobre este teu vídeo, Ivan. O comércio da fé, a crise teológica das igrejas evangélicas. Está no link aqui, está aqui no canal, saiu agora há pouco, e é um entre tantas outras análises teológicas que Ivan tem feito e continuará fazendo aqui no canal. Ivan, eu escutei, evidentemente, o vídeo, antes da gente colocar aqui, a gente discute, né, Bate, o que a gente está fazendo, e você traz alguns elementos centrais naquilo que a gente denominou de uma crise teológica. Essa crise teológica não é uma crise econômica para essas igrejas, né, Ivan? Qual é a contradição entre a fé cristã, proferida, ou supostamente proferida, pelas igrejas evangélicas, não, evidentemente não todas, mas aquelas mais conhecidas, e qual é a contradição entre a fé e o dinheiro, Ivan? Eu quero lembrar aqui que eu me propus há algum tempo fazer uma análise também religiosa, ou melhor, sobre religião e capitalismo a partir de um livro de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Está quase pronta a reflexão. É a ética protestante, deixa eu ver se eu lembro. Como e o Espírito do Capitalismo. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber e de Macedo. De Max Weber e de Macedo. Eu estou querendo fazer uma ponte entre o passado, não é? Que Max Weber levantou e hoje. Mas qual é, a sua reflexão de hoje aqui, nesse vídeo que a gente está apontando, onde é que se encaixa, onde é que se distancia, onde se aproxima e onde se distancia a fé e o dinheiro, ou o comércio da fé, Ivan? Essa crise teológica das igrejas evangélicas. Você levanta três pontos para você centrar nessa crise, né? Isso. O primeiro ponto, Jair, que eu levanto é a divisão dentro das igrejas. Hoje você percebe que as igrejas são divididas. Olha aí que legal, Val. Que legal, cara. Então, as igrejas hoje são divididas, Jair. E essa divisão ela é tão profunda, tão intensa, que elas se comportam como concorrentes, né? Naquilo que a gente denomina de mercado religioso. Mas o primeiro aspecto dessa crise é a divisão entre as igrejas. E por que é uma análise teológica? Porque, segundo o Evangelho, entenda-se, os evangelhos de Jesus, ou os evangelhos a respeito de Jesus, as igrejas deveriam viver em unidade, em amor, em comunhão. Jamais era para ter acontecido o que aconteceu agora, dessas divisões, né, em centenas de denominações. Segunda crise é a questão do dinheiro, né, da riqueza dentro das igrejas. Por quê? Porque o Evangelho propõe uma vida de desprendimento, de cuidado com o próximo. Tanto é que o Evangelho é claro, né? De graça receber e de graça dai. Você não pode cobrar por isso daí. Mas o que a gente tem visto é justamente o contrário. É o enriquecimento de várias denominações evangélicas, especialmente do clero. Isso é grave, Jair. Quando nós temos pastores que aparecem em rankings internacionais de enriquecimento, de riqueza, isso é uma contradição, isso é uma negação do Evangelho. É mais que uma contradição, é uma negação do Evangelho. E a terceira é a relação com o Estado. Né? Aí no vídeo eu falo um pouquinho, né, desde a aliança do Império Romano, a aliança com os impérios modernos, da Inglaterra, dos Estados Unidos, e com regimes totalitários do século XX. Tá?
como é o caso do nazismo, do fascismo e o apoio à ditadura aqui. Olha aí, cara, Eldorado tem mais de 50. Quantos mil habitantes tem Eldorado? Kelly, só uma pergunta, Karen. É Eldorado dos Carajás, aí no Pará, é? Onde você mora? Só isso. Sim, mas pois é. Mas você não está dando spoiler, você já está fazendo a apresentação. Deixa o pessoal ir lá no Pois canal é, para ver o vídeo. pois é. Então, Deve eu tem acho, mais coisas, tem porque mais assim, detalhes é que claro que o vão nosso canal, como o Jair e eu sempre reforçamos, é um canal de análise política a partir da economia política. Então, nós temos uma teoria que a gente procura seguir. Mesmo que, às vezes, diante da realidade, a gente tenha que, né, fazer uma curva aqui e ali, mas a gente se mantém ao máximo fiel, teoricamente, àquilo que a gente compreende até agora. Mas aí, a gente vai ter uma sessão de vídeos sobre religião, e aí a gente vai trazer vários aspectos. Tem um vídeo de Jair, por exemplo, sobre marxismo e religião. Aí ele está preparando outro. Aí eu já tenho uma fala maior sobre fundamentalismo religioso. Aí saiu mais esse vídeo. Então nós queremos transitar por aí também. E o Ivan é um especialista. Ivan é teólogo e é um Pois é, sujeito Aloysio. de matriz, e é um sujeito de matriz marxista. Inclusive tem pagado caro por suas posições ideológicas dentro da própria igreja e evidentemente tem rebatimento sobre a vida de trabalho, sobre essas coisas, enfim. Mas essa é a vida, a gente paga um preço pelas nossas posições. Isso. Aí o camarada Luiz, você pode comentar, Ivan, e a Keren está dizendo que o Eldorado do Sul, eu estava perguntando se era o Dourado dos Carajás aqui no Pará, e eles são que é o Dourado lá no Rio Grande do Sul, que também é a terra de Charles, do Leonardo. Leonardo, na verdade, é carioca, está lá no Rio Grande do Sul já há bastante tempo, lá em Santa Maria. Santa Maria? Se não me engano, não. É aí próximo, na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas é uma satisfação imensa ter vocês aqui conosco no nosso programa. Prometo que, pelo menos eu espero, né? Eu prometo, mas espero que no próximo sábado eu esteja mais alegre. Não é que eu não queira estar alegre, não, é porque. Sim. Drena as energias, né? Drena. Ficava. Mas aí, uma audiência espalhada, hein, Jair? Pense no chupa-cabra, Ivan. Esse negócio dessa Covid. É uma desgraça. Se leva lá de Sapucaia, tá lá em Pois é. Sapucaia. Olha aí. Charles está em Picada Café, querem. Aí no Rio Grande, Picada Café, que você deve conhecer. Olha aí, que coisa boa, Jair. Uma audiência espalhada, hein? Os companheiros e as companheiras aqui Brasil do inteiro. Juazeiro do Norte, com o companheiro torcedor do Icasa, você pensa em você. Não brinque, não. A gente tem time aqui, né, para enfrentar essa jornada que o Sobral e eu vamos fazer. Né? Logo mais no bate-papo, no Ponta Esquerda, viu? O nome do programa vai ser Ponta Esquerda. Né? Vamos falar desses times grandes. Agora descendo o sarrafo, a gente só vai falar de time grande. Não venha com o teu esporte. Não tem espaço, não. Vai falar do Santa Cruz para cima. Não vamos perder tempo com o esporte. Ô, Jair, só para responder aqui ao camarada Luiz, a gente precisa ficar por aqui, viu, Jair? Olha, Luísio, você está corretíssimo. O Ed Macedo, como é que a gente pode dizer? O Ed Macedo, ele é dono de emissoras de TV, centenas de rádios, editora, gráfica. Eu não sei como é que anda agora Projeto político de poder, né, Ivan? Pois é, ele tem um projeto político de poder, isso mesmo. Tem um livro que ele escreveu em 2010, Plano de Poder, junto com Carlos Oliveira. Vale a pena dar uma lida, porque os evangélicos têm um plano de poder. Né? O Ed Macedo representa isso e sistematiza isso. E o Ed Macedo é dono de um partido político, o Republicanos. Então, o que é que ele precisa? Ele precisa sobreviver politicamente. Ele jogou pesado na eleição? Jogou pesado na eleição. Mas lembre-se, a Dilma estava quando o Templo de Salomão foi inaugurado em São Paulo.
o verdadeiro, viu, Jair? Não é aquele do Antigo Testamento, não. O verdadeiro, agora inaugurado em São Paulo, a Dilma estava lá. Ele estava com Lula, gente, o sobrinho dele foi ministro dos governos do PT, Quem era o o sobrinho dela? Crivella, o Crivella. Ela. Oi, Entendeu? Ivan, Foi e por que que o Fábio esqueci o nome do sobrenome dele, que era um pastor que também surgiu nessa época, o pastor Fábio, que tem uma posição hoje bem diferente dessa. Esqueci o nome, rapaz. o Caio Fábio. Caio Fábio. Caio Fábio. Pois é. Excelente, olha, ele tem pagado um preço altíssimo pelas posições dele, que, a meu ver, são muito mais comprometidas com o Evangelho de Jesus do que esses outros nomes mencionados aí pelo Aloysio. Mas muito, muito. E o Caio Fábio não teve dúvidas no final ali do primeiro turno, assim, aproximando-se o primeiro turno e o segundo turno, ele não teve dúvidas em dizer que deveria se votar no Lula. E olha que o Caio Fábio, assim como nós, tem muitas críticas aos governos do PT, né? E as nossas críticas são por não endossar uma política mais favorável à classe trabalhadora. Mas o Caio Fábio, ele não teve dúvida já em fazer campanha para o Lula, vídeos, inclusive vídeos assim excelentes, como ele argumentou, como ele colocou a necessidade de eleger o Lula, né? E o Malafaia, gente, o Malafaia também não é diferente. Mas esses caras estão lá porque houve um perdão de dívida gigantesco durante o governo Bolsonaro para esses pastores e igrejas. E houve também, já, e depois é até bom a gente falar com alguém que entende. Eu não sei se a Fátima está por aqui, eu não vi o nome dela, a Fátima lá de Recife, de Pernambuco, sempre nos acompanha aqui nos programas, e ela acompanha no sábado e na segunda. E a Fátima é contadora. Talvez a gente pudesse conversar com ela sobre essa lei que aumentou o teto de rendimento desses pastores sem que precisassem pagar imposto, né? Coisa desse tipo. Mas é isso por enquanto, né? E o podcast aí, Jair, já deixa para nós um abraço. Um abraço. É o companheiro Guilherme e os camaradas do podcast Mesa de Debate. Aqui, certamente, o camarada Guilherme. A gente agradece muito, Guilherme, a tua presença aqui conosco. E vamos ficando por aqui. No sábado, a gente está de volta. Na segunda-feira, a gente tem a gente tem o Geopolítica com o Fábio Sobral. Fábio Sobral. O Fábio Sobral também está com Covid e está numa situação um pouco, talvez um pouco pior do que a minha, mas a gente espera que na segunda-feira, tanto ele quanto eu, possamos estar firmes, mais firmes do que o que estamos, e estarmos de volta. Mas a gente continua na luta, vamos fazendo esse debate, agradecendo muitíssimo aqui a presença de todas as companheiras e dos companheiros a partir do Mesa de Debate, que também é um canal, viu? Tem aqui um podcast que não é só lá naqueles outros... Sim. Como é? Que eu não sei, Spot, sei lá o que é o nome aquele negócio lá. Spotify. Pois bem, mas é aqui um canal no YouTube, eu vou daqui a pouco, enquanto o Ivan comenta, eu vou tentar trazer aqui o link do podcast Mesa de Debate para que vocês conheçam também. É um programa, o Guilherme faz um programa diário de entrevista com os camaradas de esquerda, as mais diferentes vertentes do campo da esquerda e progressista, e agradecendo muitíssimo ao Guilherme, os companheiros do podcast Mesa de Debate, a Kerry, lá do Rio Grande do Sul, o companheiro Valdo Moraes, lá de São Paulo, Leonardo Basto, e todas as companheiras e companheiros da TV Rádio Repensar, enfim, aos companheiros que estão conosco aqui no Facebook, como a Grace Kelly Pérez, o Célio Neves, a Francisca Eugênia, Cláudio Silva, Fátima Santos, Nilton, a Kelly Christian, Fátima Sampaio, enfim, em nome de todas e de todos, o Fernando Gable, do canal Fernando Gable, que a gente colocou aqui.
Enfim, a todas e a todos os companheiros e companheiras, os camaradas da TV Resistência, Givalber e Gilbert, a todas e a todos que estão conosco aqui, e dizendo para vocês que a gente volta na segunda-feira ao vivo, Isso com o Fábio mesmo. Sobral, como eu sou o Fábio Sobral, fazendo uma análise da geopolítica mundial e, evidentemente, da conjuntura política nacional. No sábado estamos de volta, Ivan e eu, aqui no Xadrez Político, e vamos nos encontrando durante a semana com uma série de vídeos que a gente vai produzindo a partir da conjuntura, mas também das circunstâncias, numa análise mais que a gente busca aprofundar um pouco mais conceitualmente. Tem, inclusive, um vídeo meu que deve sair amanhã, que é sobre como o pensamento de Gramsci foi apropriado pela extrema-direita e pelo bolsonarismo. E qual aspecto desse pensamento gramsciano foi apropriado, né? E aquilo que eles chamam de marxismo cultural, que, na verdade, não existe do ponto de vista da concepção marxista ou marxiana. Não foi nem Marx, nem os marxistas que criaram isso, e não tem sustentação teórica. Muito embora eu não faça a discussão teórica sobre o marxismo, esse chamado marxismo cultural, mas busco fazer, dando um exemplo muito claro, primeiro fazendo uma apresentação de Antônio Gramsci, quem foi Antônio Gramsci, e o seu conjunto teórico, de como isso, e como a extrema-direita no mundo e no Brasil, com o bolsonarismo, se apropriou e, ao mesmo tempo, nega o marxismo e nega, evidentemente, o pensamento de Antônio Gramsci. Então, um grande abraço a Valdo, a Keren, a gente que agradece, Keren, muitíssimo a todas as companheiras e companheiros. Hoje está aí o do Ivan, essa análise que ele faz sobre o comércio da fé, né? Já está aí, que ele falou agora há pouco, e amanhã tem esse outro meu também, e a gente vai se encontrando. Ivan Martins. Um abração a todos e todas, muito obrigado. A Karen é a cidade de 40 mil habitantes, veja aí, com 50 igrejas. Um abraço ao Jair especial, a Silvana, a Agna. Um abraço a todos e todas, e a gente se encontra logo, logo. Tchau. Dá 8 mil, Ivan, rapidamente aqui faz negócio, dá 8 mil habitantes para cada igreja que tem. Agora, inclusive os moleques que estão nascendo agora, os que estão nascendo hoje já vão entrar lá, já vão assumindo uma posição na igreja. Mas é isso, é o comércio da fé. E a disputa lá é grande, viu, Keren? A disputa lá é grande. Ah, com certeza deve ser dos tapas. Então, um abração, gente. A todas e a todos. E a gente volta sábado e antes de domingo a gente vai estar aqui, ou melhor, na segunda-feira, com o Fábio Sobral. Mas até lá, a gente continua agradecendo muitíssimo essa interação com vocês. Grande abraço, bom final de semana.